E aí pessoal, eu sou o João e eu sou desenvolvedor aqui na CRM7 e no vídeo de hoje eu vou dar um overview para vocês de como utilizar o Zoho Debug dentro da ferramenta do CRM ou até outras ferramentas da Zoho para fazer automação, para que vocês consigam utilizar o máximo do CRM de vocês. Então vamos direto ao Zoho. Eu estou aqui na página principal do nosso usuário de testes. Como que nós podemos fazer para localizar a linguagem, como nós podemos fazer para localizar a criação das funções aqui dentro do CRM. Fica aqui em configurações, no painel de usuário. Na parte inferior da tela, ou fazendo uma busca aqui em cima, vocês podem achar a seção de funções. Entrando aqui, ele faz uma lista de todas as funções que nós temos nessa organização. Eu vou criar aqui uma nova. Vou criar uma função chamada buscar informações. O primeiro nome, ele sempre ele não pode conter caracteres especiais. O segundo nome é o nome de usuário, é o nome de tela, é o nome que vai aparecer na interface gráfica, aqui na parte das funções, né? Então eu vou criar aqui inicialmente uma função avulsa para que a gente possa testar e ver como funciona o debug. Certo, já de cara aqui eu tenho esse editor de texto do debug, onde ele segmenta a minha função. Aqui no canto esquerdo eu tenho alguns botões que eu posso utilizar para alguns utilitários aqui, como a definição de uma variável. Se eu clicar aqui eu posso arrastar e facilmente ver ali a sintaxe de como que eu posso estar criando uma variável, bem simples. Também a adição de um comentário, eu posso arrastar aqui e ele vai trazer duas barras aqui para marcar um comentário. E eu tenho algumas funções básicas também, alguns comparadores, como o if, else, bem simples. Eu tenho também a chamada de API aqui, que eu vou estar mostrando nos vídeos posteriormente. Aqui no canto direito tem uma seção bem importante, que eu vou estar mostrando depois para vocês, onde nós temos esses argumentos aqui, que são os parâmetros da nossa função. Quando eu adiciono um parâmetro aqui, por exemplo, vou colocar Coach ID, que é o módulo de proposta. Eu vou colocar um inteiro, pode ser uma string também. O debug, só uma observação, ele é uma linguagem dinâmica, de tipagem dinâmica, então nós não precisamos se ater às tipagens de forma tão rigorosa quanto outras linguagens mais robustas, né? O debug é uma linguagem simplificada, é um low code, então ela é muito mais simples de você lidar. Pode ver que quando eu criei o meu parâmetro, o meu argument ali no canto direito, ele automaticamente já define aqui em cima na função. É possível também criar de forma manual os arguments, então eu posso colocar aqui outros parâmetros. Eles são criados dinamicamente aqui na UI. Mas por enquanto só vou utilizar isso. Certo. Começando pelos baby steps, nós temos a criação de variável, que é muito simples, eu até puxei ali, mas basicamente você nomeia a sua variável. Eu vou criar uma variável para simbolizar o meu registro de proposta. Essa variável eu posso atribuir algum valor para ela, ela pode ser literalmente qualquer coisa, ela pode ser uma string, ela pode ser um número, ela pode ser um registro, um objeto que você vai fazer a busca dentro do CRM. E como que eu posso verificar o que eu posso fazer aqui dentro do debug, o que eu posso buscar, quais são os operadores, quais são as operações possíveis. Eu vou mostrar algumas aqui para vocês, mas se vocês tiverem alguma dúvida, né, de como estudar o debug, de como aprender os métodos
desde os métodos mais simples para os métodos mais complexos, no canto direito da tela tem essa seção de ajuda aqui, onde tem esse botão que ele leva vocês diretamente para a documentação do debug. Essa documentação é muito bem organizada, então eu tenho aqui desde o mais básico, como tipos de dados ali, que são conhecimentos um pouco mais simples, né? Desde coisas mais complexas, os operadores aqui, né? Desde coisas mais complexas como funções, métodos de integração. O que são métodos de integração? São métodos que as próprias ferramentas da Zoho, como o CRM, o Begin, o Zoho Books, o Zoho Desk, disponibilizam para quem é algum programador, para o desenvolvedor, fazer automações dentro das ferramentas sem que recorra a recursos como a chamada de API, como o Invoke URL, que é um método que também está disponível dentro do Delug, que vocês podem fazer chamadas a APIs genéricas, né? Então, para que vocês não tenham que parametrizar todas essas chamadas, a Zoho já disponibiliza para você que está desenvolvendo ali esses métodos de uma forma mais fácil para serem utilizados direto ali no dia a dia nas automações. Então, aqui nessa parte de integrações, eu tenho esse Predefined Integrations, onde eu tenho aqui a maioria, né, das ferramentas da Zoho. Então, nessas ferramentas aqui eu tenho os métodos disponíveis. Deixa eu pegar aqui o do CRM. E aqui eu já tenho descrito todos esses métodos. Então, eu tenho o Create Records, Get Records, para buscar o registro, criar os registros. Então, eu tenho todas essas funções disponíveis aqui. Eu vou pegar uma bem simples, que é o Get Records. Eu preciso buscar a informação para poder editar ela. Então, eu vou utilizar esse método. Ele traz aqui uma sintaxe da mesma forma que o Delug traz ali no editor. E ele tem também aqui embaixo uma breve descrição do que cada um desses wildcards significam, né? O que a gente pode estar colocando, o que significam esses wildcards, essas informações que vocês passam como parâmetro para as funções, para os métodos de DRE. Esses métodos são chamados de DRE. Então, em algumas documentações de API da Zoho, esses métodos nativos aqui, esses métodos que são construídos pela própria, são disponibilizados pela própria pelo próprio editor de texto, são funções de DRE. Então eu vou utilizar aqui o meu primeiro método. É bem fácil de utilizar. A Zoho ela também tem um recurso de syntax highlight, então ele ajuda quem está escrevendo o código a completar, autocompletar, quando se utiliza algum método conhecido pelo editor. Então, vou começar aqui com os Zohos. A maioria das funções dentro do editor começa com esse prefixo, então é Zoho.crm, Zoho.desk. Então, a gente pode estar acessando todos os métodos de cada ferramenta dessa forma. Inclusive, utilizar métodos de outras ferramentas dentro do CRM, por exemplo, ou de outras ferramentas dentro do Desk. A única necessidade para fazer esse tipo de ação é a criação de uma connection que eu vou estar mostrando posteriormente para vocês. Então, aqui eu vou criar zoho.crm.getRecordById, porque vou fazer a busca de um registro específico. Então eu já tenho o ID dele aqui, porque eu coloquei ali em cima dos parâmetros, né? Então, quando a gente começa uma função em Delug, é sempre importante a gente fazer o fluxo inverso do nosso final. De como que a gente vai começar? Tem que se imaginar você pegando esses registros, você interagindo na UI, fica bem mais fácil visualizar uma função em Delug dessa forma. Então, como eu vou fazer essa função no módulo de quotes, eu vou pegar um registro de quotes de propósito, eu vou passar o ID dele aqui. Ele até já ajuda, porque eu cliquei no wildcard. Como é uma função avulsa, ela vai precisar de um retorno. Eu vou deixar esse retorno zerado por enquanto. E eu vou dar um info quote. O info
aqui no debug, ele é como se fosse o console log, né? O printf ali do Java. Então, ele vai mostrar aqui no canto direito um console no final, quando eu executar essa função, retornando todas as informações do registro que eu disponibilizar para ser executado. Então, eu já vou fazer isso aqui. Ele vai me perguntar o ID. Esse ID, como que eu posso estar pegando, né? Eu tenho aqui esse registro, deixa eu pegar a oportunidade dele. Esses IDs eu posso estar localizando na URL desses registros. Então, aqui, quando eu clico no módulo, ele me manda para a página principal desse módulo, onde eu tenho vários registros, né? Esses registros que são criados pelos usuários, eles... o próprio CRM já geram IDs para eles, que são identificadores, para que essa busca possa ser feita, né? Além das buscas normais por query, que é utilizando o método de search records. Eu vou voltar nesse anterior aqui, como eu já estava usando. Certo, eu vou executar aqui a busca do get records no módulo de proposta. Como eu mencionei, no canto direito da tela a gente vai ter o retorno desse método. Então aqui eu posso pegar todas as informações, verificar todas as informações que eu tenho gravadas no meu registro. Se você observar, se você estiver fazendo junto comigo, você vai ver que esse JSON, essa string aqui, ela traz todas as informações que compõe esse registro. Para ficar mais fácil de visualizar, você pode copiar aqui embaixo e jogar em algum editor de texto com formatação, ou formatar em alguma página web. Eu gosto de usar o VS Code porque ele tem um atalho que ele faz a formatação automática. Shift Alt F no Windows. Certo, aqui ele já formatou o registro em JSON. Então, se eu verificar aqui, eu tenho vários campos que eu posso estar utilizando para fazer alguma automação. Alguns campos, os campos de lookup, por exemplo, eles possuem alguns valores dentro deles que podem retornar um registro, podem retornar um outro registro que esteja vinculado a esse registro que eu fiz a busca. Então, por exemplo, aqui eu tenho um account name. Se eu tendo esse account name, essa conta vinculada à minha proposta, eu consigo, pela minha função de debug, retornar, ir para o registro de conta e fazer algum tipo de operação, algum tipo de verificação para trazer no meu registro de proposta. Mesmo depois dela ser convertida, de eu não ter mais como fazer alguma automação buscando de um registro anterior à proposta, né? Então eu consigo, o ganho que a gente tem no debug dentro do CRM é justamente eu poder fazer essas buscas em módulos relacionados, fazer buscas na base, onde eu posso fazer essas pesquisas e fazer algum tipo de tratativa com essas informações, melhorando ali o meu fluxo dentro do CRM ou fazendo algum tipo de automação. Certo, eu consegui pegar o registro de proposta. Agora que eu tenho essas informações, eu posso estar editando algum campo aqui dentro, né? Se eu quiser, por exemplo, definir algum valor para o campo fonte de recurso, eu posso facilmente editar esse campo através do debug. Eu vou mostrar aqui como que a gente pode estar fazendo isso. Então, como é só um campo, eu vou fazer uma edição direta. Mas quando a gente tem algum tipo de fluxo muito bem definido, com múltiplas informações que você quer adicionar, a boa prática é que você defina uma variável e essa variável vai se incrementando conforme a necessidade.
Então, eu vou só mostrar como funciona assim, mas como eu vou também mostrar como vocês fazem essa atualização direta assim, ter que criar um map incrementando essas informações. Assim a gente pode estar criando o map. Então, tendo o meu map declarado, ele é um objeto, né? O map é a mesma coisa que um objeto. Tendo esse objeto declarado, eu posso estar preenchendo ele com os campos ali do registro de proposta. Então, por exemplo, como eu quero editar esse campo de fonte de recurso, eu já tenho aqui no meu VS Code a visualização do JSON, eu posso localizar para verificar como funciona ele. Então, aqui no meu JSON ele está nulo, né? Então eu não tenho nenhum valor atribuído a esse campo. Eu vou pegar esse wildcard e preencher o meu map. O preenchimento usando o método put do objeto, do map, ele funciona dessa forma, ele separa a chave com o valor do campo e o valor de fato que eu quero estar preenchendo. Então, eu vou preencher de forma direta aqui usando uma string, mas vocês podem estar pegando informações de outros módulos, de um módulo, por exemplo, de conta. Eu vou até fazer isso para vocês verificarem o poder que o debug tem de automatizar os processos, né? Vou buscar do módulo de contas. Eu vou pegar o ID direto daquele meu apontador do módulo de contas que eu recebi do JSON. Então fica bem dinâmico, eu não vejo uma necessidade de salvar isso como uma variável, se eu vou utilizar uma vez só, mas vocês podem estar salvando ali o ID como uma variável também. Então ele fica aqui como account name. Nesse account name, eu pego o wildcard e eu preciso dar mais um get, porque o meu ID ele fica dentro do account name. Então ele é um componente do account name. Eu preciso buscar esse valor por completo, né? Então aqui eu já estou passando o ID do módulo de conta e eu posso buscar as informações do módulo de contas aqui, né? Eu vou aí no tempo de execução dessa função, ele vai buscar a conta e eu tenho acesso a todos os campos desse módulo. Então, da mesma forma que eu poderia salvar fonte de recurso, posso colocar a campanha de marketing, deixar ele prefixado, mas eu posso tornar ele dinâmico. Então, que é o que eu vou fazer, como eu já tenho as informações da conta na linha 4, eu posso pegar qualquer tipo de informação dela. Deixa eu dar um info na conta. Só vou comentar aqui para poder executar a busca do registro. Pegando o registro completo, consigo fazer a mesma coisa que eu fiz com a proposta. Então eu tenho aqui todas as informações. Essas informações, deixa eu ver se eu consigo pegar algo um pouco melhor de exemplo. Eu vou pegar o telefone só de exemplo. Pegar o campo de telefone e colocar no campo fonte de recurso. Então, agora eu vou fazer a minha operação de update de fato, porque até agora a gente pegou as informações e agora a gente tem que salvar essas informações de alguma forma, né? Então o Zorro, o CRM ali, ele
traz o método de DRE para update também. Eu posso estar salvando o método de update como uma variável, porque eu posso estar tratando os erros desse método também. Eu poderia colocar ele dentro de um try-catch, ou até mesmo circular ele por um if, onde esse if ali iria pegar algum retorno, esperar algum retorno caso dê algum erro, e tá tratando esse registro de alguma forma, né? Tratar esse erro de alguma forma. Então, só vou colocar novamente aqui. Nesse segundo parâmetro, se vocês olharem na documentação, ele vai sugerir que é o ID do registro. Como eu já tenho ele ali nos parâmetros, eu posso reutilizar ele aqui embaixo. Eu não preciso declarar ele do zero. E aqui embaixo eu coloco o mapa que eu atualizei as informações. Então, eu tenho duas formas de fazer isso. Tenho essa, que é consumindo o mapa que foi pré-criado. E como eu vou salvar só uma informação, eu já vou mostrar para vocês que é possível fazer isso também. Esse daqui é como se fosse um objeto. Então, deixa eu pegar aqui um objeto. Esse é o objeto completo, né, ali da conta, mas dentro de um JSON, de um objeto, eu tenho também os componentes, e alguns componentes possuem componentes também. Então, por exemplo, nesse approval aqui, pode ver que ele é um objeto porque ele tem esses brackets aqui, delimitando as informações desse componente. Então, sempre associem esses brackets aqui como a criação de uma variável, né? Então, vocês podem estar criando uma variável do zero dessa forma também, nessas operações prontas, né? Então, eu posso, inclusive, pegar todas essas informações e colar aqui. Vou comentar essas linhas. E eu vou dar um info no resultado da operação. Eu vou executar para a gente testar. Opa! Quando ele deu um erro aqui, quando eu estou salvando, quando eu estou criando um método de update passando o objeto de forma direta, aquela minha regra do ponto put, isso é exclusivo do método ponto put, para salvar a chave entre a vírgula e o valor depois da vírgula, ele muda. Então, ele passa a ser exatamente como se fosse um JSON. Dois pontos. A separação dele funciona com os dois pontos. Então, a vírgula não vai funcionar aqui. Executando, eu já tenho o resultado, inclusive com a saída aqui da modificação do registro. Eu vou pela UI salvar, eu vou pela UI recarregar a página aqui. Esse preencheu o campo. Então, o de recurso, ele já fez o update, né? Então, aqui vocês já aprenderam a como fazer a busca de um registro, o update de um registro, tratar esse registro. Vocês podem também testar essas operações aqui. Posso, inclusive, verificar utilizando o if. A sintaxe do if ela é bem padrão, né? Então não é muito difícil de utilizar. Eu posso estar verificando se, por exemplo, o telefone existe.
se ele existe, se ele não existe. Então, se ele existir, eu posso estar fazendo update. Também posso estar utilizando o else if aqui, que é bem fácil. Então, se não existir o telefone, eu posso dar um outro tipo de retorno. Opa. Aí. Aí, para verificar se ele não existe, eu já tenho que fazer a negação desse campo. Então, dessa forma, eu posso fazer esses testes, né? Utilizando o if, else if, que é muito parecido com as outras linguagens que nós temos aí no mercado, né? Tendo a nossa função pronta, ela precisa ter um start, né? Ela precisa de um gatilho para acontecer dentro da ferramenta. Só eu tendo essa função, ela não vai executar por si só. Então, eu vou salvar ela aqui. Eu vou pegar o nome dela aqui só para referência. E eu venho aqui nas configurações, regra de fluxo de trabalho. E dentro do CRM nós temos vários tipos de gatilho. Então eu posso chamar essa função utilizando uma outra função, um client script, que é uma outra forma de fazer automações dentro do CRM. Eu posso utilizar um agendamento e eu posso utilizar essas regras de trabalho que elas interagem com o registro. Elas ficam olhando para o registro ali e se ele tiver algum gatilho, alguma edição ou criação, eu posso estar executando essa função conforme esses pré-requisitos. Então, criando aqui o fluxo de trabalho, vou criar ele bem simples, ele vai ser executado na criação do registro. Eu posso colocar aqui vários critérios que podem ser vistos antes da minha função executar. Vou deixar sem critério nenhum. E eu vou colocar aqui a minha função. Ele abre essa biblioteca de funções. E eu posso fazer a busca da minha função aqui. Como eu criei a minha função do tipo avulso lá no começo, ela não vai estar listada aqui, porque ela não tem retorno. É um tipo de função que tem um retorno por ser avulso e eu posso estar chamando por API, mas eu não posso estar chamando ela por regra de fluxo de trabalho. Então eu vou replicar ela aqui rapidinho, só para a gente estar utilizando dentro do fluxo de trabalho. Beleza. Como vocês viram, também é possível estar criando a função a partir do workflow. Eu não preciso criar a função lá naquele painel e depois ir para a tela do workflow. Eu tenho vários shortcuts aqui dentro do CRM, né? Tem vários atalhos que eu posso estar utilizando para tornar o trabalho um pouco mais rápido e não ter que ficar navegando na interface. Então, eu só preciso copiar essa função. Deixa eu abrir ela aqui. Eu vou copiar toda a função menos o retorno e redeclarar o método, o parâmetro. Como eu mostrei lá no começo, vocês podem criar ele de forma direta, só passando o tipo e o wildcard da variável, que ele já vai criar aqui no canto direito. Ele cria sem uma atribuição inicialmente, eu posso estar editando e definindo aqui definindo uma variável
que o próprio registro vai ceder para a minha função. Como é que eu posso estar buscando? Aqui já tem até uma dica, só digitar uma hashtag, selecionar um módulo, e dessa forma estar buscando o ID da proposta para executar minha função, né? Posso clicar aqui em salvar e executar. Opa. Acho que eu tenho return aqui, eu vou deixar só um info. Então, funções do tipo void, elas não têm um retorno, né? Elas só podem ter o retorno por console. E aqui eu já tenho meu workflow salvo. Funciona da mesma forma se vocês forem tentar criar ali no agendamento também. Então, basicamente, nesse vídeo vocês aprenderam ali como buscar os registros, atualizar algumas informações. Vocês podem estar brincando também com os outros métodos, com também os outros operadores que a gente tem dentro do editor debug. Foi mais um vídeo introdutório. Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de ativar as notificações para acompanhar os próximos vídeos.